Olá, tudo bem? Bom, eu vou abordar algo assim que pode parecer um pouquinho estranho, né? Mas assim, eu tenho feito algumas pesquisas e eu gosto muito de também poder adentrar em determinados temas, né? Que às vezes possam parecer assim um tanto que, vamos dizer, estranhos. Já vem algum tempo. Eu gosto muito da física quântica porque eu entendo que a ciência e a espiritualidade ela tem que andar junto, né? Porque nós somos seres integrados, né? Tanto a parte espiritual como a parte material faz parte do nosso projeto de vida. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos nessa nossa caminhada, né, da nossa história da civilização, com tantos eventos que fizeram uma grande reforma, uma grande mudança no mundo através das tradições, da cultura, da filosofia e da ciência, não é? Então, assim, como a gente integrar todo esse conhecimento? Às vezes as pessoas acham muito difícil, né? Você fala assim, não, mas o religioso é aquele que abandona um pouco o mundo, ele fica mais recluso, e o cientista é muito materialista, ele fica no mundo dele apenas do raciocínio, da razão. Bem, mas eu acho que o interessante é a gente integrar, sabe? Eu penso que a nível de uma visão mais integrada, um pouco mais no sentido sistêmica mesmo, é importante que a gente tenha a mente aberta, o coração aberto, né? Bom, então eu vou entrar no assunto. Já vi algum tempo que alguns sensitivos, eles vêm, eu já acompanho um canal de um sensitivo americano, que chama Cryon, que ele fala que ele é um ser, né, que veio de uma outra dimensão e que trazendo isso há 20 e tantos anos atrás, a informação de que nós podemos, como seres que somos, que fomos criados dentro de um propósito, de uma criação, vamos dizer, que perfeita, né? Porque toda criação que vem de uma dimensão, essa dimensão nossa, ela tem uma funcionalidade perfeita. Basta a gente olhar o universo, o cosmo, né? Você já pensou se o Sol não se pusesse? Ou a Lua, né? Que a gente realmente não tivesse o ar? Então a gente percebe que tudo que existe está dentro de um processo de equilíbrio e de perfeição. E nós, seres humanos, somos criados para termos um corpo perfeito, saudável, não se degenerar, né? E para que a gente possa ser autorremissível, as nossas células. Tanto é que o DNA, nós temos as duas hélices e poderíamos ter as 12, né? Os 12 filamentos. E eles não estão ativados. E por quê? E por que o DNA lixo? Será que o criador ia fazer algo para não ser utilizado? Então, várias hipóteses acontecem fora desse eixo da medicina convencional. Então, eu vou me adentrar aqui um pouquinho pela medicina quântica e também pelo um viés esotérico. Dentro dessas abordagens, dessas teorias, é de que nós, pelo menos as informações que a gente tem desses seres sensitivos, é que nós temos capacidade de ativar e de fazer uma mutação no nosso DNA. E que isso vai depender vamos dizer, de uma vontade e de uma ação mental, energética e espiritual, no sentido de dar o comando para que o nosso corpo, nosso sistema, ele possa funcionar adequadamente da forma original do qual ele foi gerado. Então a gente tem assim, vamos dizer, vamos chamar assim,
né, dessa terminologia. O homem avatárico. A gente já viu aquele filme, né? Mas assim, a questão do super-homem que a gente vê nos quadrinhos, ela tem um fundamento, né? Por que que ele toma kryptonita, ele fica forte, ele é um super-herói, um super-homem, a Mulher Maravilha, né? Mas assim, é porque realmente nós somos super-homens e super-mulheres, nós somos criados. E nós perdemos a tal da kryptonita lá que tirou, né, os nossos poderes. Tem muito a ver com a nossa própria civilização e a queda das civilizações, né? Tem aí, nós temos também na literatura a questão da Lemúria, né? E a gente vê muitos dessa literatura que fala, né, até na época da Grécia, né, vários filósofos falam sobre da Lemúria, mais da Atlântida, né? Então, o que isso quer dizer? Pelo menos as histórias contam que os Atlantes eram seres altamente evoluídos, corpos perfeitos, e, por exemplo, quando a pessoa ia adquirindo mais idade, mais sabedoria ela tinha, entendeu? E mais, vamos dizer, condições de ter um corpo adequado à sua inteligência. Então, era uma coisa sincrônica. Não era uma coisa degenerativa. E nós, a nossa situação hoje é que quando a gente vai adquirindo mais idade, a gente vai se degenerando, né? Porque não é questão de você ter uma idade mais avançada, mas a idade avançada, ela não quer dizer degeneração, né? Então, assim, isso foi o nosso próprio campo mental, o nosso próprio processo que fomos, vamos dizer, retroagindo dentro dessa informação do DNA, que ela é completa. Vamos dizer, nós estamos aqui para viver uma experiência, então essa experiência ela tem que ser de uma forma evolutiva, que essa que é a proposta do Criador. De trazermos para nós e para o todo, porque a gente tá fazendo esse processo para vivenciar tanto para nós como para todas as pessoas, o universo, o cosmos. Nós estamos no microcosmo e no macrocosmo. E se a gente estar aqui em conexão com esse processo de perfeição, logicamente que a gente também faz parte dessa criação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso corpo é criado até para que a gente possa estar aqui nesse processo de experimento com todas as possibilidades de toda a saúde, todo equilíbrio. E quando a gente deixar e nós já tivermos a nossa experiência aqui findada, nós estaremos com o nosso corpo perfeito. Por isso da ressurreição. Para mim, uma vamos dizer, das mensagens de Jesus foi isso. Ele levou o corpo dele, né? Tanto é que nós não temos aí registro na história do corpo de Jesus aqui. Então é uma coisa para a gente pensar, né? E hoje a gente já está vendo isso. Muitas pessoas aí, longevas de 110, 120 anos, que primeiro e com saúde. Ou então a gente está vendo as pessoas não envelhecerem como envelheciam antigamente. Porque são pessoas que estão entrando nesse processo de sintonia com a sua, vamos dizer, com o seu processo de saúde integral, sistêmica, corpo, mente, espírito, alma. Porque quando a gente entra dentro essa abordagem de estar integrando todos os nossos setores, então, porque nós não estamos aqui, a gente não se alimenta só aqui da coisa dos alimentos densos, materiais, né? Nós temos os alimentos, o prana, o oxigênio, né? O sol, a energia do sol, da lua. Então, isso tudo são energias vibracionais de frequências mais sutis e de altas frequências. E quanto mais a gente estiver assimilando essas frequências, a partir do momento que a gente equilibra
os nossos campos, os nossos corpos, os nossos chakras, que são o centro energético, que é uma linguagem assim bastante estranha para o Ocidente, mas no Oriente, há 5, 6 mil anos atrás, tanto os hindus como os chineses, até no Egito, e todo mundo usava essa terminologia e sabia da importância disso. Então, assim, eu estou querendo colocar o seguinte: mas você que está fazendo invenção de uma imortalidade. Não, não é imortalidade. Nós temos a nossa experiência aqui na Terra finda. Mas isso não quer dizer que tem que ser dolorida, que tem que ser degenerativa. Olha, se a gente vê Buda, vê Jesus, eles trouxeram muito isso, entendeu? Que a gente pode realmente... quando o Buda ele realmente fez a passagem, ele fez meditando. Ele não adoeceu, ficou doente e teve uma degeneração e morreu. Jesus, a história dele da cruz, né? Ele ter feito a passagem, mas ele já... e a gente entenda que o corpo dele, já estava em sintonia com a alma dele. Tanto é que o corpo ele não sentiu aquele processo todo. Então, essa questão aí, a busca da eterna juventude, até pode ser, mas não é essa só a questão. A questão é da gente estar alinhado energeticamente, fisicamente, com a proposta do Criador. E nós temos isso no DNA, é só você pesquisar, o nosso DNA não está funcionando adequadamente. E não se tem uma resposta, a ciência fala, não, é DNA lixo, ele não tem valor. Como que não tem valor? Não se foi feito, nada é feito que não tenha valor. Então, assim, isso é uma reflexão, né? Pra gente fazer essa meditação. Eu posso, ativar, no Reiki, por exemplo, eu sou mestre em Reiki e tal, já tem 20 anos, né? Dou cursos e dou iniciação, e eu falo sobre isso, sobre a ativação do DNA. O Reiki, ele é uma energia cósmica universal, que foi, vamos dizer, ele foi trazido pelo Mikao Usui, mas ele já existe, essa energia, o prana, ela existe, toda a vida ela existiu, só que nós perdemos a conexão com essa energia, porque os nossos chakras, nossos campos energéticos, os nossos centros de energias, eles estão em desequilíbrio, então a gente não consegue captar essas energias. E quando você trabalha essas energias, que você faz com que elas conduzam a energia de vibração mais alta, que é o prana, que vem de uma fonte, você começa a ativar, você começa a ativar as suas glândulas, que estão ligadas aos chakras, e os chakras estão ligados aos órgãos, e aí você vai tendo realmente um processo de remissão, e até de muitas curas e de ativação, dos órgãos e daquilo que a gente precisa realmente fazer esse processo de cura, de transmutação. Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês, não como uma crença, como um experimento, que vocês se experimentem, façam uma pesquisa, É isso aí. Tchauzinho, boa noite.